Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para deixar uma dica diferente aqui, que é a leitura de um livro para vocês que são cristãos e não cristãos também, para vocês que professam ou não, têm algum interesse voltado para esse mundo cristão, tá bom? É para todos vocês. É um livro chamado A Guerra dos Espetáculos, o cristão na era da mídia, de Tony Heiken, acho que é assim que pronuncia. Esse livro está disponível para vocês que têm assinatura no Amazon, né, no Kindle, ou para você que tem um Kindle, ou você pode baixar também, né, não precisa você ter um dispositivo específico para essa leitura, tem na loja de aplicativos do celular de vocês, né, pesquisa lá Kindle, e você provavelmente vai precisar também de uma assinatura, não é tão caro, né, mas de qualquer forma, se você tem ou se você não tem, dá uma conferida então até o finalzinho nesse vídeo, que a gente vai fazer uma reflexão sobre um trecho desse livro que está mudando assim muito a minha forma de me relacionar com as telas em geral, já que ele trata dessa questão dos meios digitais de entretenimento e comunicação também. Aí temos aqui o trecho que é a página 101 no livro, né, aqui no Kindle, mas se for o livro físico, eu não sei se tem essa mesma correlação de páginas, né, mas aqui no Kindle é a 101. Imagens sempre foram feitas substitutas de Deus. Eu acredito que só esse começo assim já treme nas bases para quem ama a Deus, para quem, ou pelo menos quem busca amar a Deus, né? Porque é algo que sempre está inerente no nosso coração, de buscar amar cada vez mais o Senhor. Então, quando a gente lê algo como imagens substitutas de Deus, então, será que nós não estamos enquadrados aí, né? Se enganando, achando que nós não temos imagens dentro daquele padrão de imagem que havia no Antigo Testamento ou há em alguns locais de culto ainda hoje, né? Mesmo que não siga aquele padrão, será que nós não temos as nossas próprias imagens? E nenhuma época fabrica mais imagens do que a nossa. Nossa tecnologia de computação gráfica dá de 10-0 na idolatria dos fazedores de imagens do Antigo Testamento. Mesmo os velhos ícones dos santos eram menos do que realistas. Nossas imagens digitais são mais do que realistas. O mundo digital está trazendo à tona uma reviravolta icônica, a qual faz as imagens parecerem mais vivas, mais belas e melhores do que a própria realidade. E daí porque muitas das vezes as pessoas elas vivem tão pouco a vida real e estão tão imersas nas telas, né, nas diversas telas, redes sociais, nos celulares, nos jogos, né, e etc. Inclusive ele vai citar aqui no livro dele. Nossos ícones sociais são os grandes filmes de ação, a imersiva realidade virtual, os viciantes videogames e os irresistíveis beats das mídias sociais. Nossa cultura fabrica um panteão de deuses falsos para preencher o desaparecimento de Deus. Inclusive aqui na hora eu lembrei daquele filósofo que fez aquela expressão polêmica que inclusive resultou aí num filme como resposta, né? Ele fez a expressão, diz que Deus estava morto. E ele fez essa expressão baseada em como as pessoas estavam se relacionando com Deus, em como o ser humano, a criatura, né, estava se relacionando com seu Criador. Ele dizia que parecia muito estranho, né, que Deus estivesse vivo para estar vendo tudo aquilo e seguir tudo normal. Claro, esse é um posicionamento dele, que eu compreendo, sabendo que ele não é cristão, um filósofo, uma coisa não anula a outra, mas era o caso dele, e eu compreendo, né? Não é minha forma de pensar, tenho a minha própria forma de pensar em relação a isso, mas compreendo quando ele diz Deus deve estar morto, diante dessa forma como as pessoas usam a religião, né, e tal. Mas isso foi só um parêntese aqui, né? Antes de passar para esse outro parágrafo, gostaria de dizer que esses
pontos que ele apresenta como ícones sociais que podem estar aí tomando o lugar de Deus, são os novos ídolos da modernidade, eu penso da seguinte forma: eu aqui não estou para estabelecer padrões. Isso é pecado, isso não é pecado. Isso pode, isso não pode. Isso vai de pessoa para pessoa. Você é que deve ponderar. O Espírito Santo, através da tua vida e o teu relacionamento com Deus, é que vai guiar e abrir os teus olhos acerca daquilo que está tomando o lugar de Deus. Uma coisa, ela pode ser produzida de forma muito inocente, né, muito desprovida de pretensão de ser um ídolo, e a forma como você vai lidar com ela pode se tornar um ídolo na tua vida. Simplesmente aquilo que toma o lugar que pertence a Deus, de provedor, de salvador, de redentor e de tantos outros atributos e papéis de Deus na nossa vida, então é um ídolo, tá bom? Então pode ser até um jornal, se ele tira tempo de você se relacionar com Deus, né? Se você passa o dia, né, naquela TV para assinatura, tem vários canais só de jornal. Então, em si, um jornal não é pecado, mas pode se tornar um ídolo na tua vida. Então, é só para reforçar isso, o fato da gente estar citando esses ícones da modernidade, não necessariamente eles sejam pecado em si, mas que você é que precisa fazer essas ponderações de como é que você está se relacionando com elas e se elas estão, de fato, tomando o lugar de Deus. Essa tensão do espetáculo era evidente no Antigo Testamento. O segundo mandamento proíbe todas as representações de Deus feitas à mão. Quer dizer, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, eu já disse, né? Em seguida, proíbe o culto dessas representações. Aí tem a referência. Isso se deve ao fato de que imagens, uma vez que elas são criadas, aí, no caso, moldadas, numa forma expressiva, elas convocam uma reação. Elas exigem algo de nós. Elas não são tão inocentes, né, pessoal? Uma rede social, ela tem a pretensão de lhe viciar nela, porque quanto mais tempo você passa na tela, né, mais você vai ver propagandas, mais você vai trazer lucros para os criadores daquela rede social. E se você passa mais tempo, você vai se tornando como, no finalzinho, inclusive, eu vou trazer aqui uma referência do Salmo 115, que fala isso, que a gente se torna como as nossas imagens de escultura. Aquilo que é o nosso Deus, mesmo que você não rotule como Deus, isso é irrelevante se você rotula aquilo como Deus ou não sendo. O que vale é na prática. O que vale é a ação em si, como você lida com aquilo. É irrelevante se você chama ou não de Deus. Então, as redes sociais, eu já disse, elas exigem, elas convocam a reação da gente, né? Os vídeos virais, né? E quando você termina um, já passa para outro e para outro. Quer dizer, vai tomando o lugar de Deus, gente. Tempo de Bíblia, tempo de oração, tempo de comunhão com Deus. E tem gente que, inclusive, deixa de ir à igreja, que faz parte de um dos pacotes, dentro desse pacote que é ser cristão, congregar também, né? Não quero dizer que ser cristão é simplesmente isso, mas dentro do pacote inclui. Os ídolos mediam uma promessa. Então, às vezes as pessoas querem fugir da realidade, é tipo droga, né? Elas se espelham nos ídolos, né? Aquele filme romântico, ou seja lá que outra forma de filme, de violência, né? A pessoa se espelha naquilo, às vezes ela queria ter aquela... Às vezes não é tão declarado, pessoal, não é tão explícito assim. Às vezes são coisas que se dão lá no subconsciente da gente. O que eu falo aqui não necessariamente seja algo que você expresse, que você declare, mas, repito, o que vale é a prática, o que vale é a ação em si e a consequência dessa ação em si. Óbvio, tirando, roubando o tempo de Deus, fazendo com que você só pense besteira, moldando a tua forma de pensar, né? Inclusive tem livros que tratam também sobre isso, né? A mente é um campo de batalha, então muitas das vezes as pessoas vão se tornando mais ansiosas por assistir tantas notícias ruins, por exemplo, nos jornais, elas vão se tornando meio fora da realidade por viver
tanto aqueles personagens das séries que assiste? Não sei, gente. Você vai vendo tanto e você vai se tornando meio aquilo que você está vendo, de tanto ver, né? Vamos lá. Os ídolos mediam uma promessa de fugir da realidade, eu já até disse isso, né? Esperança ou oferta de alegria, que é como Deus. Deus não é o nosso maior provedor de liberdade, de alegria. Inclusive, Paulo diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente transporta isso para outros objetos, para outras coisas, de forma exacerbada, é bom acender ali uma luzinha de alerta para a gente, em relação a como nós nos relacionamos com essas coisas. As imagens, elas atraem o coração ao oferecerem completar-nos. Quem deveria nos completar, né, gente? Quem deveria ser o único a nos preencher? E quando digo preencher, é corpo, alma e espírito. É completamente, não é pela metade, né? E quando você tem uma paixão, vocês sabem disso. Se eu sou um apaixonado por cavalos, geralmente, a cada 5 palavras tem um cavalo ali no meio, nas minhas expressões, ou algo que esteja ligado a esse mundo. Vocês conhecem, pessoas apaixonadas, elas falam muito sobre as coisas das quais elas estão apaixonadas, ou dos quais elas amam. Mulher que ama bolsa, então ela ama encontrar mulheres que também amam bolsas para passar tempos e tempos falando sobre bolsas. E aí vai maquiagens, roupas, viagens, né? As paixões são infinitas. Pessoas amam bicicletas, motos, carros, falar de carros, marca de carros, tipos de carro, potência do carro. Paixões aí são infinitas. Então, por isso que a palavra diz lá no Evangelho que onde está o teu tesouro, aquilo que tu considera mais precioso, está o teu coração. É daquilo que tu vai falar. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você vive no mundo digital, só fala do mundo digital, só fala das redes sociais, só fala das coisas que esse mundo está produzindo para você, e ama porque você só fala disso, né? A boca fala do que o coração está cheio, e aí no Evangelho vai dizer que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você só fala disso, e quanto do teu dia você fala de Deus, quanto do teu dia você conversa, você se relaciona, você tem tempo para intimidade com Deus, aí são ponderações que você precisa fazer, eu preciso fazer, nós, né? Os ídolos movem o coração pecaminoso do homem, do esculpir para o adorar. É assim que a idolatria opera. Os ídolos sempre pedem algo de nós. E Deus é um Deus zeloso. A segurança, a esperança, o sentido e a alegria que nós buscamos em imagens podem ser encontradas apenas nele. Por isso, Deus proíbe fazer imagens, uma vez que as imagens, inevitavelmente, irão assumir uma vida própria, a despeito de quão inocentes sejam os propósitos de seus criadores. Talvez o criador do vídeo não tinha a ideia de que ele se tornasse viral e que tomasse, de repente, o tempo de Deus na vida de alguém, mas isso é irrelevante. A forma como você lida com o vídeo é que está a questão. É por isso que o fazer imagens proibidas, como no episódio do bezerro de ouro, parece algo espontâneo, quase acidental, como se a imagem tivesse feito a si mesma. Para finalizar, eu trago esse trecho agora da Bíblia, né, que trata sobre essa questão dessa relação do homem com a sua criação, né, com os seus ídolos, tá bom? O Salmo 115, o verso 8, como vocês veem aí, eu vou dar um zoom. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Por quê, pessoal? No contexto que você lê anteriormente, ele vai fazer essa relação entre as partes de um corpo humano que o ídolo começa a apresentar,
Só que o ídolo, ele vai ter essas partes, mas elas não vão agir como o ser humano ou como Deus, vamos dizer assim. Tipo, ter uma boca e não emitir som, como você vê aí no versículo 7. Então, nós nos tornamos assim diante de Deus, nos tornamos também mudos, nos tornamos inertes, nos tornamos sem vida, porque lá em Isaías diz que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E, de fato, qualquer coisa que tira o nosso relacionamento com Deus se torna ou toma o lugar que deveria ser de Deus. Repito, mesmo que você não rotule como sendo um Deus. Isso aí é irrelevante, o rótulo que você dá. Se na prática aquilo tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a reflexão que está no meu coração durante essa semana na leitura desse livro. Recomendo a vocês, caso encontrem esse livro fisicamente por aí nas bancas, ou a questão aí do Kindle, fica a dica também para vocês. Fiquem todos com Deus, um abraço, a paz, até a próxima.